posicionamentos dos tribunais. Só que, na verdade, a gente apresenta... E muito se pede para que o menor se... O judiciário tem aparecido. Olá, está começando mais uma edição do programa Diálogos de Justiça, uma parceria entre o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados, e a Unisa, Universidade de Santo Amaro. Representando o IPAM, compondo a nossa bancada, doutora Herda Helena Padilha de Oliveira, que é juíza de Direito da 9ª Vara Civil de Santo Amaro e também vice-presidente do Instituto Paulista dos Magistrados, além de diretora da PAMAGES, né, doutora? Como vai, professor? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E com a senhora, tudo bom? Tudo bem. É um prazer tê-la conosco, Prazer viu, é doutora? meu. Hoje vamos para uma segunda entrevista com o doutor Regis de Oliveira. Na nossa primeira entrevista, ele abordou o Estado e seus poderes. E hoje, especialmente, vamos falar sobre o poder judiciário. Doutor Regis de Oliveira, como vai o senhor? Tudo bem? Se melhorar, estraga. Muito obrigado por senhor atender o nosso convite dessa segunda entrevista. Prazer grande. Prazer é nosso. Ótimo. Em relação ao judiciário, bom, até porque a doutora Herta é juíza da 9ª Vara Civil do Fórum de Santo Amaro, eu gostaria de passar até a primeira pergunta para a doutora Herta. Bom, no programa anterior nós discutimos um pouco sobre os 3 poderes e estávamos falando justamente sobre o poder judiciário. E aí o senhor colocou que a função de criar as leis é do legislativo. E hoje uma crítica que o judiciário sofre com muita frequência é a interferência das suas decisões suprimindo ou suprindo algumas ausências de regulamentação do próprio Poder Legislativo. Como é que o senhor vê isso? O pessoal faz muita crítica dizendo que há a politização do judiciário ou a judicialização da política. Isso é ótimo que esteja acontecendo. Por quê? Porque, como eu disse, o Poder Legislativo está absolutamente omisso ou emasculado, né? O Poder Legislativo não dá resposta aos anseios da sociedade. Veja só. E a partir daí, os problemas são colocados no Supremo e o Supremo tem que decidir. Ele não pode dizer, olha, eu não vou decidir. Eu estou aqui, mas não vou decidir. Não. Se colocado o problema, eu vou dar um exemplo concreto. Uma terceira causa de aborto em relação ao anencéfalo, né? Para que o espectador se enturme aqui no nosso diálogo aqui. O que acontece? Hoje você tem 2 tipos de aborto. Quando há violência à mulher, quando há o estupro, né? Ou quando ocorre risco de vida para a mulher. Então você tem 2 casos legais de aborto. E surge esse problema, quer dizer, a criança, quando no caso de uma relação normal, ela vai nascer sem cérebro, portanto não vai viver, não tem nenhuma condição de vida. E aí surge uma discussão mais teológica e religiosa do que outra coisa. Porque não, quem dá a vida é Deus, então Deus é que tira. Conversa mole, né? Ninguém nasce com Deus, não nasce de uma relação sexual. É isso. Se não houver um germezinho lá, uma sementinha entrando na mulher e ela não gerar, não tem criança, não existe. Bom, então o que acontece? Só que essa criança vai nascer fatalmente sem cérebro, não vai durar. Ela vai ter esse sacrifício para os pais, um sacrifício inútil, né? Então, colocou-se o problema no judiciário. O judiciário vem e disse, não, pode ser feita ou desde que haja uma documentação adequada dos médicos que atestem que a criança vai nascer sem vida, ela não é viável, é vitae habilis, né? Quer dizer, no latim, é vida hábil, ela não vai ter isso. Então, se não vai ter, não pode, está permitido o aborto, em qualquer período da gestação. O judiciário, portanto, cria uma outra hipótese de aborto ao lado da lei. É possível isso? É claro que é possível, porque o judiciário foi chamado a dizer isso. Então, muita gente diz, não, o judiciário não pode, ele está tomando competências. Eu estou tomando competência de ninguém. Simplesmente, há uma omissão do legislativo e o judiciário tem que suprir isso. Isso, historicamente, já ocorria também, né? Sempre Por exemplo, ocorreu. No caso do concubinato, foi uma criação puramente jurisprudencial. É um exemplo, a doutora disse com a sua experiência jurisdicional, deu um exemplo absolutamente perfeito. O que havia antigamente? Era a chamada amigada. Né? Vocês não são desse tempo, eu sou do tempo da amigada. Eu não vou entregar, né? Eu vou ficar quieto aqui, vou fingir que não é comigo. Então, era muito comum, o pessoal tinha uma amigada, era amiga e tal. Isso e poderia gerar filhos, e tinha um relacionamento todo afetivo, poderia ter bens, que aumentar o patrimônio. Como é que ficava a amigada depois? Não tinha nada, não tinha direito nenhum. Né? Então, com o tempo, os juízes foram criando isso
E é um ponto que se firmou o direito da concubina. Já não, aí mudou o nome, já não era mais amigada, já virou concubina. Né? E hoje já se aceita isso com toda a tranquilidade. Ninguém mais discute isso é coisa do passado. Então é o judiciário que modificou. Então não há novidade alguma em relação a isso. O judiciário tem que fazer. E tem que fazer por mais um detalhe que me parece importantíssimo. É que o juiz não pode ser somente um leitor de código. Ele não pode ser um leitor de leis. O juiz que fica só no código, ele é burro, ele não avança, ele não consegue ver a sociedade. Porque a sociedade é muito viva, a sociedade é muito ativa. Né? Nós estamos vendo aí problema de droga que cresce todo dia, estamos vendo problemas de corrupção a todo dia, e o juiz não pode fechar o olho para isso. O juiz tem que ser um cara do seu tempo, ele tem que viver as coisas no seu tempo. E ele tem que trazer isso para cá. Ora, quando o problema é colocado no judiciário, seja um juiz de primeiro grau ou um ministro da Suprema Corte, ele tem que ter essa visão de que ele tem que avançar na realidade, ele muda a realidade. Ele não pode ser um repetidor daquilo que o legislador fez. Por quê? Porque a lei é estática, a lei é fixa, mas a sociedade muda. E à medida em que muda, o juiz tem que dar uma interpretação hoje daquele texto antigo. Ele tem que interpretar isso hoje, porque o direito mudou. As relações na polis, na cidade, mudaram completamente. Hoje eu não tenho mais segurança para sair na rua, como você tinha antigamente. Você não tem mais a possibilidade de você ter... O mundo passou a ser anônimo, né? Você vê hoje 3 pessoas sentadas, 4 pessoas para almoçar, não há mais diálogo, todo mundo na maquininha, todo mundo no celular, mandando recado para cá, para lá, atendendo o recado. Então é muito curioso. Eu quando vou a essas reuniões e o pessoal está assim, eu pego e vou embora. Eu vou ficar fazendo o quê ali? Né? O japonês nesse campo é muito esperto, muito suscetível a isso. Um dia eu fui ao Japão e fui recebido na Sumitomo Steel, o aço Sumitomo. Então nós fomos lá, entramos numa sala enorme e sentamos naquela mesinha lá embaixo, assim, no chão, né, só que a perna fica para baixo. Sentamos ali, olhei para cá, não tinha nada, não tinha um quadro, não tinha uma estatueta, não tinha nada. E eu estranhei, claro, porque normalmente a gente entra, tem quadro, tem não sei o quê, tem fantasia, tem cadeira, sofá, não tinha nada. Só nós sentados ali, a diretoria sentado, estranhei, perguntei por quê. O cara falou assim, porque o importante aqui é você. Estamos te recebendo aqui, toda a atenção tem que ser dada para você. Porque senão o que vai acontecer? Você vai ficar olhando para lá, você não vai dar atenção para nós. E nós também vamos ficar apreciando as belas esculturas ou pinturas que a sala possa ter. Não, aqui toda a atenção é para o nosso convidado. Muito interessante. Então, isso então o que acontece? O juiz de hoje, ele tem que ter essa visão social que existe. Ele não pode ficar vinculado em norma. O juiz que só lê norma, ele não evolui. Não é? Interessante essa visão sua sobre essa integração do juiz-sociedade. Estamos fechando o nosso primeiro bloco. Dentro de instantes voltaremos com o Dr. Regis de Oliveira abordando mais o assunto do judiciário. Tem os posicionamentos dos tribunais. Só que, na verdade, a gente apresenta... E muito se pede para que o menor se... O judiciário tem aparecido. Meu nome é José Carlos Silva, tenho 18 anos. Eu adoro tocar guitarra e andar de skate com meus amigos. Minha mãe me chama de Zeca e eu confio muito nela. Ela sabe tudo sobre mim. Tudo mesmo. Ela sabe que eu quero ser um doador de órgãos. Na verdade, toda a minha família sabe disso e todos me respeitam. Disso eu tenho certeza. Eles entendem que eu quero ajudar outras pessoas, mesmo quando eu for embora. E eu sei que se for preciso na hora certa, eles vão falar por mim e vão saber o que fazer. Os órgãos do José Carlos puderam salvar outras vidas, graças a uma conversa e uma linda decisão baseada em respeito, confiança e amor. Seja também um doador de órgãos e lembre-se de avisar a sua família sobre esse desejo. Sua família é a sua voz. Posicionamentos dos tribunais. Só que, na verdade, a gente apresenta... E muito se pede para que o menor se... O judiciário tem aparecido.
Estamos de volta para o segundo bloco do programa Diálogos de Justiça, uma parceria entre a Unisa, Universidade de Santo Amaro, e o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados, hoje aqui representado pela sua vice-presidente, doutora Herta. Nosso convidado, doutor Regis de Oliveira, no primeiro bloco nós abordávamos, doutor, essa integração do juiz e sociedade. Eu vou fazer a seguinte pergunta para o senhor. Existe uma proximidade da sociedade e o judiciário? O cidadão está próximo do judiciário? Há uma integração hoje? Não, absolutamente não tem. Os juízes tentam fazer isso, mas a estrutura do judiciário é superada. Eu vou colocar um problema aqui dessa região aqui. Você tem aqui as regiões lá de baixo, você tem aqui Capela do Socorro, se não me engano, você tem outras tantas, Boimirim, Campo Limpo. Tem vara lá? Não tem. Está tudo aqui em Santo Amaro. Todas as varas da zona sul da capital estão reunidas num fórum só. É absolutamente esquisito isso, é absolutamente improdutivo. Por quê? Porque o cara que vem depor aqui no fórum de Santo Amaro, ainda que tem varas, hein? Tem varas criadas aqui que são de lá, mas estão aqui. Não se deslocaram fisicamente para lá. Então, o que acontece? A população tem que vir aqui. Ora, eu sou testemunha num caso, sou obrigado a pegar um ônibus, pagar um ônibus, vir aqui, né, para ficar esperando. A audiência normalmente demora, normalmente os juízes marcam audiências com muitas testemunhas, não demorar, então tem que ser por ordem, não tem como uma em cima da outra. Então vai fazer aí, depois o cara volta. Ele perdeu o dia nisso. Quem é que paga isso para ele? Então o judiciário está absolutamente... Eu vou dar exemplo da Zona Leste também, a mesma coisa. Você vai... tudo lá está concentrado em São Miguel Paulista. Mas e Guaianazes? E São Mateus? Não tem juiz. Mas são 300 mil pessoas que estão no lugar desse. São 100 mil no lugar, 150... Não tem um juiz. A demanda exige, né, um juiz ali. Então, como é que a gente pode imaginar que a sociedade esteja próxima ao juiz se o juiz não está próximo da sociedade? E isso acaba atrapalhando até o magistrado nessa integração que o senhor já abordava. Claro, porque o juiz entra, ele está entupido de processo. E se eu fui juiz também, eu fui juiz 31 anos, eu sei como é que a coisa funciona. Você entra na tua sala, aquelas pilhas desse tamanho, você entra ali, você vira um caneteiro, despacha para cá, atende, ouve testemunha, não sei o quê, e depois ainda pega um monte de processo e leva para casa para decidir. Isso é insano. Então, como é que eu vou dar atenção para a sociedade? Não tem. Então, não há absolutamente essa integração. O judiciário está absolutamente distante da sociedade e a recíproca é verdadeira. Né? Agora, por incrível que pareça, a população tem confiança no judiciário. Foi feita uma pesquisa recente, deu 42% de confiança no judiciário. Apesar de tudo, da morosidade, do distanciamento e tal. Por quê? Porque eu faço muito uma equiparação entre o padre e o juiz. As figuras são bem parecidas. O que acontece? Você se veste, você se paramenta para ir para o altar ou para a tua sala, você é obrigado a usar. Né? No meu tempo não tinha isso, você não usava isso, mas agora, depois de um certo tempo, veio a obrigatoriedade de você pôr toga para fazer. Enfim, então você tem todo um paramento. Você senta um pouquinho acima de todo mundo, para já distinguir a posição, então todo mundo lá para baixo, eu aqui para cima, né? E depois, quando você tem o problema que é te colocado, você faz o quê? O que faz o padre? O padre vai na Bíblia, ele pega lá, vai olhar, vai ver qual é a solução que a Bíblia dá para aquele problema. E o juiz faz o quê? Ele vai no código. É a mesma coisa, não é? Então, agora, só que o padre, ele está lá na comunidade. O pastor, mais do que nunca, agora está na comunidade. Né? E o juiz não está. O juiz está no seu prédio, entupido de processos, e distante da comunidade. Estou te dando um exemplo. 100 mil, 200 mil pessoas, fácil, hein? Desses lugares que a gente mencionou aqui. Quer dizer, eles estão 200 mil pessoas, não tem o juiz. Deveria ter, o juiz devia estar lá, o promotor devia estar lá, a polícia devia estar lá, e não estão. Então não há um diálogo sociedade e juiz, absolutamente não. Por mais que os juízes tentem fazer alguma coisa. A gente tem visto agora eu diria até que é um fenômeno. Algumas causas, algumas questões que em alguns tempos atrás seria impensável fossem parar no judiciário, têm aparecido para serem julgados cada vez num volume maior.
Vou dar um exemplo aqui de uma coisa, assim, a princípio todo mundo vai achar, mas não é possível que isso tenha virado uma ação. As crianças na escola se desentenderam e jogaram o tênis de um menino dentro da privada. Isso virou um processo. Virou um processo. O que está acontecendo? A sociedade perdeu a capacidade de resolver os seus problemas? A sociedade está absolutamente agressiva. É cada um para si. Não há mais a tribo, não há mais a família se desintegrou totalmente. Não há, e se desintegrou, eu diria até positivamente, né? Por quê? Porque o que era a família antigamente? O pai, a mãe e os filhos, ou o avô. Eram 3 gerações dos avós, 3 gerações ali, dentro da mesma casa. E o que acontecia antigamente? Você punha a cadeira fora para conversar. Até em São Paulo ainda existiu isso há pouco tempo, né? Punha a cadeira fora para conversar e tal. O que aconteceu? A mulher cresceu e se tornou-se independente, com justa razão. Então ela passou a ser, o marido não a vê mais como uma subalterna, ele a vê como uma concorrente. A maioria vê como companheira, mas muitos veem como concorrente. Ela passa a ganhar, ela passa a querer fazer a mesma coisa que o homem faz. O homem vai para o bar, ela também quer ir, por que não? Qual é a diferença, né? Então começam a ter problemas que não existiam no relacionamento. Aí eles se separam. E aí esse aqui casa com outro, esse aqui junta com outro, o homem ou a mulher. E aí passam a ter os filhos em relação a isso aqui. Então a família já não é mais aquela, já mudou toda. Depois tem agora, mais recentemente ainda, aparecem as uniões homossexuais, de homem e de mulher, com reconhecimento estatal. Então o que acontece? A família já não é mais aquela, não existe mais essa família. A comunidade que se vê afastada dos bens da vida, elas começam a são agressivas. Por que aquele tem tudo e eu não tenho? Então começa a crescer o que eu rotulo de um rumor de angústia em torno dos arranha-céus, né? Começa a crescer um rumor de angústia. O cara, ele está abandonado, ele não tem nada, o Estado não lhe dá nada, não propicia nada. Ele não tem boas escolas, ele não tem boa saúde, ele não tem nada. Então cresce um rumor de angústia nisso aqui. E isso começa a fazer o quê? Um distanciamento total, a quebra do sentimento de família, a quebra do sentimento de obediência, a própria industrialização levou a isso também, a pulverização do ser humano na sociedade, né? Então cria um distanciamento de tudo e de todos. Fatalmente essa sociedade, a única esperança que esse cara tem ainda é chegar na frente do juiz, que ele não consegue. Aí leva qualquer coisa. Aí vai, quando tem oportunidade ele vai. Estamos encerrando o nosso segundo bloco. Dentro de instantes retornaremos para o nosso terceiro e último bloco. Continue. Os posicionamentos dos tribunais. Só que, na verdade, a gente apresenta... E muito se pede para que o menor se... O judiciário tem aparecido. Meu nome é José Carlos Silva, tenho 18 anos. Eu adoro tocar guitarra e andar de skate com meus amigos. Minha mãe me chama de Zeca e eu confio muito nela. Ela sabe tudo sobre mim. Tudo mesmo. Ela sabe que eu quero ser um doador de órgãos. Na verdade, toda a minha família sabe disso e todos me respeitam. Disso eu tenho certeza. Eles entendem que eu quero ajudar outras pessoas, mesmo quando eu for embora. E eu sei que se for preciso na hora certa, eles vão falar por mim. E vão saber o que fazer. Os órgãos do José Carlos puderam salvar outras vidas, graças a uma conversa e uma linda decisão baseada em respeito, confiança e amor. Seja também um doador de órgãos e lembre-se de avisar a sua família sobre esse desejo. Sua família é a sua voz. Posicionamentos dos tribunais. Só que, na verdade, a gente apresenta... E muito se pede para que o menor se... O judiciário tem aparecido. Olá, estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Diálogos de Justiça. Uma parceria entre o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados, e a Unisa, Universidade de Santo Amaro. Hoje conosco, abordando o Poder Judiciário, contamos com o Dr. Regis de Oliveira, nos trazendo aqui toda a sua experiência de uma vida muito rica como desembargador aposentado, professor titular da USP, presidente da PAMAGES, da Associação dos Magistrados Brasileiros, da Federação Latino-Americana de Magistrados e, inclusive, vice-prefeito da cidade de São Paulo e ex-deputado federal por 2 mandatos.
Realmente, nós temos aqui Quanta coisa, né? Não tenho dúvida disso. E em relação ao Poder Judiciário... Então, eu tinha uma outra colocação. Pois não, doutora, por favor. Eu estava falando dessa dificuldade da desestruturação da família. A família, além de tudo, ela me parece, na minha visão, ela passou a ser horizontal. Antes a gente tinha muito claramente uma visão de autoridade, Claro, ou paterna ou claro, materna, e hoje não tem mais. Isso, eu acho que se repercute também na sociedade. Isso seria a origem, talvez, dessa dificuldade de haver uma solução sem a intervenção do Estado? A verdade é que alguém precisa de um líder, sabe? Todo mundo, porque as pessoas estão habituadas a se conluiar em cima de algum ideal, em cima de alguma esperança, ou quando não surge um líder. Esse líder pode ser um líder carismático que venha e detone tudo e arrebenta. Como veio, por exemplo, né, aqui o caçador de Marajás, que veio no Brasil certa feita, caçava, e depois virou aquele desastre que virou. Mas a população acorre aquilo, ela quer aquilo, ela se desespera, ela quer alguém que a conduza, né? Como tem na história da religião, todos os grandes líderes religiosos, né, nascem com o quê? Com uma possibilidade, e as pessoas aderem àquilo. As pessoas querem ter uma esperança, né? Tanto é que na origem mítica do universo greco-romano, né, nasce o quê? Nasce a esperança. Lembram-se, né, que veio aí uma deusa e que tinha tudo num baú e todas as maldades foram soltas e restou apenas a esperança. Então, é essa que remanesce para todo mundo, na verdade. Então, o povo ainda tem esperança que as coisas mudem. Não temos muito sinal para isso, né? Não temos muita sinalização para a nossa sociedade, mas é o desejo, é a esperança, é o anseio de que a gente possa ter. E isso realmente acabou. Então, se não nasce um grande líder na sociedade, não tem ninguém, não tem onde se apegar. Não tem nada, não tem um líder religioso carismático, né? Todo mundo, quando começa alguém aí, um milagreiro, começa alguém a dizer que está fazendo algum milagre, todo mundo vai atrás. Hoje no Brasil tem uma série disso, tem uma série deles, né? Tem em Goiás, é muito comum aparecer o Santo Milagreiro. Em todos os lugares, na verdade, nasce alguém. Então, se você tem numa igreja qualquer um bom orador que vai para a tribuna ou e começa para o púlpito e começa a falar, empolgar as pessoas, todo mundo vai atrás. Você tem Gandhi, né, que o grande líder do silêncio e da submissão, quer dizer, despertou com aquilo. E hoje você não vê mais isso. Mesmo nos Estados Unidos, que sempre foi um foco de grandes líderes, acabou. Mesmo o atual presidente já se desgastou, já está lá, que ninguém mais quer, todo mundo está querendo ver quem vai ser o próximo, já ninguém mais dá confiança para o cara, apesar de ser o homem mais poderoso do mundo, né? Você vai em outros países, você corre o mundo inteiro, não há um grande líder, não há mais, como tinha Mandela. Mandela foi o grande líder, esse homem ficou 23 anos preso na colônia de Robben, ali numa ilhazinha, e depois veio a ser o grande libertador da África. Esse homem também já morreu. Quem que veio na sucessão dele? Um cara lá que quer ter mulher, ele quer ter mulher, quanto mais mulher ele conseguir, melhor. Então isso tudo se destrói. Então essa expectativa que fica, e também no direito se passa a mesma coisa, na sociedade é a mesma coisa, né? Você não tem o grande líder, você não tem o homem carismático que começa a assumir, ou a mulher, que começa a assumir grandes coisas, né? E portanto repercute. Isso acabou a família. Acabaram-se os grandes líderes. Conta-se que no passado o Mao Tse-tung virou para outro e disse, como é bom quando a gente vive aqui somente entre os deuses, né? Então era o Mao Tse-tung, era o Lenin, era o Stalin no regime comunista e outros grandes líderes do Ocidente. Hoje você não tem mais nada. Hoje você tem um cara da Coreia lá, um débil mental total, que aprisiona o seu povo, né, que tem uma visão errada do mundo. Você tem Cuba, né, uma decadência total, sem nada, e ainda servindo como representação de ideologia. Aquilo já acabou. Só que ninguém percebeu que aquilo acabou, né? E você pega aí quem são os líderes da América Latina, que tristeza, né? Maduro, antes que sucedeu o Chávez. Você tem essa mulher na Argentina, né? Não há mais nada aqui. Então, doutor Regis, voltando pensando especificamente na situação do Brasil, se a gente vive essa crise de liderança, mas não só a crise de liderança que o senhor está expondo, mas uma dificuldade dos poderes constituídos se identificarem com os anseios da população.
Você já tinha colocado numa entrevista anterior que o Legislativo hoje perdeu praticamente todos os seus poderes porque ele está submisso ao Executivo. O Judiciário sendo chamado a resolver as questões, porque parece que é a última figura de autoridade, talvez, que ainda tem alguma repercussão dentro da sociedade. Qual que é o caminho da sociedade brasileira? Isso se supera, são ciclos, né? São ciclos porque os países passam. Então você tem um ciclo de queda, como tivemos aqui no Brasil, tivemos um ciclo militar, né? Que abafou todo mundo, abafou as liberdades, as nossas liberdades todas, você não tinha direito de fazer nada. Enfim, você teve esse ciclo. Depois respirou-se aí a liberdade, a nova liberdade, com Ulisses Guimarães e outros líderes que surgiram. Então nós estamos passando um ciclo também, eu acho. É um ciclo de falta de caminho, né? Veja só, você tem o ciclo na América Latina, agora voltou o ciclo de populismo. Primeiro nós tivemos um ciclo militar na América Latina inteira. Antes era o ciclo populista, depois o ciclo militar, e voltamos ao ciclo populista agora, né? Que aqui com a nossa presidente, com Cristina Kirchner, com Maduro, com o Equador, com Nicarágua, etc, etc, etc. Então eu acho que esse ciclo há de surgir, não um grande líder, um líder carismático aí, mas uma nova estrutura que possa nos dar a esperança de que melhores dias venham. Eu acho que já vamos ter que passar por isso. Dr. Regis de Oliveira, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. É uma pena. Com certeza, uma pena mesmo. Eu queria agradecer a presença da doutora Herta, aqui representando o IPAM. Muito obrigado pela sua presença. Queria agradecer ao Dr. Regis pela sua disponibilidade. Agradecer bastante ao Dr. Regis pela disponibilidade, pela atenção aqui conosco, com a Unisa, com o IPAM. Foi um prazer entrevistá-lo, doutor. Os nossos estúdios, os nossos microfones continuam abertos para o senhor. Obrigado. E com certeza, no futuro, gostaríamos de tê-lo novamente aqui na condição de entrevistado, abrilhantando aqui o nosso programa. E parabéns para a Unisa, né? Está aí despontando como uma das grandes universidades. Muito obrigado. O Diálogos de Justiça fica por aqui. Voltaremos numa próxima edição. Continue com a nossa programação. Fique conosco. Tem os posicionamentos dos tribunais. Só que, na verdade, a gente apresenta... Muito se pede para que o menor se... Judiciário tem aparecido